Bom, esse vídeo aqui é uma breve apresentação sobre Nietzsche e sua filosofia, né? Nietzsche é um autor muito importante para o existencialismo, ele influenciou grande parte, se não todos os existencialistas, né? E essa breve introdução vai ser feita com base nesse livro da coleção Os Pensadores, que tem uma breve biografia dele, certo? Recomendo, um livro muito bom que tem trechos de grandes obras do Nietzsche, né? Bom, o Nietzsche ele nasceu em 1844 no vilarejo de Hocken, próximo à cidade de Leipzig, na Alemanha. Ele estudou filologia, que é a história das formas literárias e as instituições dos pensamentos. Aos poucos ele foi se interessando pelo ateísmo de Schopenhauer e pelo estudo da filosofia. Ele escreveu suas ideias em formas de aforismos e poemas. Ele promoveu com isso uma nova concepção da filosofia e do filósofo. Quer dizer, Nietzsche não era um cara que estava querendo buscar encontrar a verdade das coisas, chegar a verdades, né? Mas ele procurava interpretar e avaliar possibilidades de pensamento, né? A interpretação, ela busca os sentidos dos fenômenos, né? Sendo esse sempre parcial e fragmentário, né? E a avaliação determina o valor dos sentidos, totalizando os fragmentos, sem reduzir ou suprimir a sua pluralidade. Quer dizer, Nietzsche ele valorizava o plural, né, as múltiplas possibilidades e não um caminho único, um único meio, uma única verdade. Né? Ele foi um grande crítico desses dogmas de uma verdade única. Né? A ideia dele era plurificar as coisas, né? Ampliar as possibilidades de interpretação. Né? Para Nietzsche, a tragédia grega lá na Grécia Antiga, né, havia atingido a sua perfeição, porque havia uma conciliação entre a embriaguez e a forma, né, do Dioniso e Apolo, né, mas começou a declinar isso quando foi invadida pelo racionalismo, com a influência decadente do Sócrates, né. Ele falou que antes do Sócrates havia uma distinção entre o apolíneo e o dionisíaco, né, lá na Grécia Antiga, né? O Apolo é o deus da clareza, da harmonia, da ordem, né? E Dioniso é o deus da exuberância, da desordem, da música. Segundo Nietzsche, o apolíneo e o dionisíaco eles são complementares entre si, ou seja, a realidade precisa de um pouco de cada um para poder se equilibrar, para poder o seu lado ordenado, né, e o seu lado intuitivo, né, o racional e o emotivo, né, isso aí possibilitava um equilíbrio, né, porém eles foram separados, né, do mesmo modo que foi separado o trabalho manual do trabalho intelectual, o cidadão e o político, o poeta e o filósofo, Eros, que é o deus do amor, e Logos, que é o deus da razão. E no livro Nascimento da Tragédia, que ele publicou em 1871, ele comenta que Sócrates foi o causador dessa separação, né? Porque ele fez prevalecer na juventude ateniense um mundo abstrato de pensamento, quer dizer, ele começou a valorizar mais a razão, o pensamento abstrato, deixando de lado as experiências mundanas, as experiências concretas, a experiência do corpo. Né? Nisso Nietzsche retoma a experiência corporal, a importância do contato, né, com a coisa. Né? E ele encara, o Nietzsche ele encara o filósofo como eram os pré-socráticos, quer dizer, aqueles caras, os pensadores que surgiram antes do Sócrates, né? Eles estabeleciam uma unidade entre o pensamento e a vida, de modo que sua vida estimulava seu pensamento e o seu pensamento afirmava sua vida. Porém, com Sócrates e a filosofia posterior, que foi toda embasada no Sócrates, depois no Ocidente, né? Em lugar de uma vida ativa e um pensamento afirmativo, que o Nietzsche dizia que os pré-socráticos tinham como característica, a filosofia começou a julgar a vida, né? Opondo a vida em troca de valores pretensamente superiores, passando a medir a vida por meio deles, impondo limites e condenando a vida, quer dizer, transformando a vida em valores racionais superiores e negando a vida concreta, material, que é a vida que a gente vive, né? Em lugar do filósofo legislador, que é o criador de valores e crítico, surgiu o filósofo metafísico, né, que distingue a nossa realidade entre dois mundos, que é o essencial e o aparente. Quer dizer, ele começa a valorizar as essências e negar as aparências, que é o que está aqui concretamente. Né? E aí começa a fazer várias divisões entre verdadeiro e falso, inteligível e sensível, né?
E isso fez da vida aquilo que deveria ser julgado, medido e limitado em nome de valores tidos por superiores, como o divino, o verdadeiro, o belo, o bem, né? E esse tipo de pensamento que foi desenvolvido muito fortemente por Platão, né, que é a divisão entre o mundo sensível e o mundo das ideias, que supervalorizou o mundo das ideias em detrimento do mundo sensível, falando que o mundo sensível que a gente vive é ilusionário, é falso, é uma ilusão, né? E tinha que se valorizar as ideias, né? E isso o Nietzsche vai dizer que o cristianismo repetiu isso também. Porque o cristianismo ele não valoriza também o mundo que a gente vive, ele valoriza um mundo superior que está além depois da morte, né? Que você vai para o céu e aí você tem esse contato, né? Então, para o Nietzsche, o cristianismo, nesse sentido, é uma manifestação da decadência, isso é, da fraqueza e da negação da vida, né? Porque o cristianismo concebe o mundo terrestre como um vale de lágrimas, quer dizer, um lugar que você tem que sofrer, sofrer, viver sofrendo para poder atingir a felicidade eterna no além, né? Na vida além. Deste modo, o cristianismo ele valoriza as ideias de outro mundo, que, segundo ele, é um mundo autêntico e verdadeiro, enquanto que o mundo terrestre, que é esse que a gente vive, o sensível, o corpo, é um mundo provisório, é um mundo inautêntico, um mundo somente aparente, simplesmente, né? E com isso Nietzsche critica, porque isso desvaloriza a nossa vida no mundo, né? E para o Nietzsche, como eu estava dizendo no início, a verdade não é uma coisa única, né? Existem várias possibilidades de verdade, né? Para ele, o ser humano é um criador de valores, né? Mas ele esquece de sua criação e vê neles algo como transcendente, eterno, verdadeiro, quando os valores não são nada mais do que algo humano, demasiado humano. Ele defendeu a ideia de que o mundo passa indefinidamente pela alternância entre criação e destruição, alegria e sofrimento, bem e mal, quer dizer, os contrastes. Ele não é aquele filósofo que fala, não, vamos buscar o bem, a alegria, a perfeição. Não, existe o bem, existe o mal, existe a alegria, existe o sofrimento. Ele reconhece todos esses âmbitos da existência humana, né? E que fazem parte do mundo. Ele fala, tudo isso faz parte, não tem como negar, não tem como tirar, não tem como viver só um mundo, uma ilusão perfeita, né? E segundo ele, ele fala muito sobre a transformação dos valores e sobre a afirmação da vida, né? Para ele, a plenitude da alma corresponde a uma existência ritmada pela alternância justamente entre a criação e a destruição, entre a alegria e o sofrimento, entre o bem e o mal. Quer dizer, uma existência deve passar por tudo isso faz parte do viver humano, né? E a transmutação dos valores, ou seja, a criação de novos valores, traz consigo um novo homem, que se situa além do próprio homem, que afirma o devir e o múltiplo, ou seja, você afirmar a existência, a transformação e a multiplicidade das coisas, né? A vontade de potência, segundo Nietzsche, significa criar, muito além do bem e do mal, e de todos os produtos de uma cultura decadente, vivendo o constante perigo, fazendo de sua vida uma permanente luta e de uma personalidade criadora. Para o Nietzsche, o forte é aquele que afirma a sua potência de vida e transforma os valores por meio de uma ação criadora. É aquele que cria novos sentidos para a sua vida. Outro tema interessante no Nietzsche também que relaciona muito com o existencialismo é a concepção dele de saúde e doença, né? Para ele, a doença é um ponto de vista sobre a saúde e a saúde é um ponto de vista sobre a doença. Existe, segundo ele, uma continuidade entre a doença e a saúde, e a diferença entre as duas é apenas de grau, sendo a doença um desvio interior à própria vida, de modo que não há um fato patológico. Para o Nietzsche, aniquilar as paixões é um ato triste, quer dizer, não viver a vida, né, nessa paixão, aniquilar os sofrimentos, inclusive, né, porque são as paixões e a loucura que possibilitam o caminho para as novas ideias e para novas formas de vida, rompendo com os costumes e criando novos valores. Segundo ele, a loucura deveria cumprir a tarefa de fazer uma crítica à decadência dos valores que estão postos. E citando uma frase dele para finalizar, ele diz assim: na verdade, a doença pode ser saúde interior e vice-versa. A saúde é coisa pessoal, é aquilo que pode ser útil a um homem ou a uma tarefa.
ainda que para outros signifique doença. Ou seja, a saúde e doença vai depender da maneira como cada um se relaciona com isso, né? E a doença não é de todo mal, ela faz parte da vida tanto quanto a saúde, né? Uma vida equilibrada para Nietzsche seria ritmada com doença e com saúde, com caos e ordem, com bem e mal, que é retornar àquele equilíbrio do apolíneo e dionisíaco. E fica aí uma breve introdução, se alguém quiser conhecer mais ou quiser encontrar esse texto, ele está no livro da coleção Os Pensadores, como eu comentei. E fica aí a dica sobre um breve comentário da filosofia do Nietzsche.